Mas a gente tem uma característica na nossa Constituição que é uma coisa um pouco atípica, que é uma grande constitucionalização do direito tributário, tá? A gente tem na nossa Constituição muitas regras de direito tributário, muitas. Praticamente metade do nosso curso eu vou ter que ficar na Constituição. Pouco menos da metade, porque é uma quantidade muito grande de normas que estão na Constituição. E é interessante, pessoal, porque, assim, o direito tributário brasileiro, isso é muito forte, tá? Mas no direito mundial, você percebe que houve um processo de constitucionalização do direito, tá? Não era assim há 100 anos atrás. A maior parte dos países tinham as suas constituições, mas as constituições não tinham essa força normativa que a gente tem atualmente. E houve todo um processo histórico que fez com que o direito ele fosse migrando para a Constituição. E a Constituição fosse se tornando muito importante. Hoje, a gente tem normas que decorrem diretamente da Constituição, sem necessidade de intermediários aí, de leis, decretos, etc. A Constituição tem uma grande força normativa. Isso é muito importante para o direito tributário, a gente vai entender por quê, tá? Então vamos lá. Historicamente, como é que isso desenrola? Eu não vou tratar disso longamente, mas eu acho até bonito de falar e contextualiza. Tem gente que diz que as constituições surgiram já na Grécia Antiga, tá? Que Aristóteles teria escrito a República, acho que é a Política, né? A República de Platão, é a Política. E nesse livro, o Aristóteles fez, e de fato, a República eu li inteiro, a Política eu li uma grande parte. Ele faz a comparação entre as leis fundamentais de várias polis gregas, certo? E há quem sustente que isso já é um constitucionalismo primitivo, que eram leis que disciplinavam a organização do Estado, o poder político, enfim. Mas não se compara com as constituições modernas, tá? Então, eu vou fazer um corte, tá, pessoal, teórico, porque eu não vou ter como dar aula de direito constitucional desde os gregos, tá? Mas como é que era o direito na Idade Média? Eu vou fazer esse corte, vamos partir da Idade Média. Na Idade Média, o direito natural, ele tinha uma enorme importância. Eu não vou cobrar isso na prova não, tá, pessoal? Tinha uma enorme importância. Por quê? Porque havia a percepção, quer dizer, a percepção não, havia os grandes doutrinadores da época sustentavam que o direito positivo, se ele não fosse compatível com o direito natural, ele seria inválido, isso para uma parte da doutrina, e para outra doutrina, né, ele seria inexistente. Não estaria no plano da validade, estaria no plano da existência. Certo? Então, quem é que tinha um grande poder, entre aspas, né? Quem tinha uma grande preponderância, uma importância imensa na Idade Média em relação ao nosso tripé jurídico? Era justamente a doutrina. Por quê? Porque eram escritas as normas de direito positivo e os doutrinadores, eles chegavam do lado e faziam chamadas glosas. Dizer assim, isso aqui não vale porque fere o direito natural tal, certo? Isso aqui vale, isso aqui não vale. Então o doutrinador, ele tinha esse poder extraordinário, dizer o que valia e o que não valia, certo? E acontecia um fenômeno também, que é o que a gente chama de pluralismo jurídico. O que é o pluralismo jurídico? São várias instituições criando normas jurídicas. Então você tinha a igreja criando norma jurídica, tinha o Estado criando norma jurídica, o rei, o senhor feudal, tá? São várias instituições fazendo norma jurídica. Posso fazer um parênteses rapidinho? Tem que dizer o que é norma jurídica, tá? Para a gente entender bem isso. O Caio Mário da Silva Pereira explica isso muito bem. Existem 3 tipos de normas, tá, pessoal? A norma moral, a norma de trato social e a norma jurídica. O que é a norma moral?
em síntese, é aquela que o descumprimento gera uma sanção por nossa própria consciência. Norma moral nos gera, a nossa consciência nos gera a sanção. Você errou, certo? É o desconforto interno causado pela nossa consciência. Por exemplo, sei lá, eu sou muito grato a uma pessoa que me ajudou e de repente eu falo mal dessa pessoa e falo, pô, mas que coisa ridícula falar mal dessa pessoa, né? Então a norma moral, ela nos faz, e no fundo, me parece a mais importante de todas, ela gera uma sanção imposta por nós mesmos. A norma de trato social é aquela que é imposta pela sociedade. Então, por exemplo, eu vou ao casamento do Ananias, vou lá e chego de bermuda, chinelo. Não é ilícito, a minha moral não me condena, mas as pessoas não vão sentar perto de mim. E ninguém vai me convidar para o próximo casamento. Existe uma norma de trato social. A gente vê muitos políticos que não seguem essas normas de trato social, ainda mais nos debates, né? Então, são as normas de trato social, certo? E existem as normas jurídicas. O que caracteriza a norma jurídica? É aquela em que há um aparato coercitivo organizado. É um aparato coercitivo que não é nem da sociedade, nem da nossa consciência, que vai garantir que aquele direito seja aplicado. Na Idade Média, por que tinham havia o pluralismo jurídico? Porque, faltam quantos minutos aí, pessoal? 1 minuto, né? Vocês me dão 3 minutos? Porque a igreja tinha aparato coercitivo organizado, o senhor feudal tinha aparato coercitivo organizado, o rei tinha aparato coercitivo organizado, ou seja, havia o pluralismo jurídico, porque muita gente fazia norma jurídica, tá? E essa preponderância da doutrina. Com o advento do Estado moderno, o Estado moderno, ele traz para si o monopólio da produção normativa. Acaba com esse pluralismo jurídico, tá? Acaba em grande parte com o pluralismo jurídico. Traz para si. O rei, o Estado, né, absoluto, ele vai produzir normas e se chega a uma situação e começam a dizer, rei, não está valendo não, porque tem o direito natural. Você acha que o monarca absolutista está preocupado com isso? Não está. O direito natural começa a entrar em crise, muito por conta da política. Como é que o cara chega para o rei e fala, você não pode matar fulano, que isso fere o direito natural? Então o direito natural começa a entrar em crise e começa a ganhar importância no tripé a legislação, certo? Por quê? Porque aí se fortalece o positivismo, algum tempo depois, a produção normativa, a norma é válida se ela for posta pela autoridade competente, seguindo o procedimento adequado, independente de considerações morais, né? Você lei, certo? E aí você tem essa situação que vai chegar até a metade do século passado. Com a Segunda Guerra Mundial, essa visão, ela começa a perder força, por quê? Principalmente após o julgamento de Nuremberg, lá com os nazistas. O nazista se defendia assim, gente, eu matei tantos judeus, mas olha, a Constituição me permitia, a lei me permitia, o decreto me permitia, a portaria me permitia, fiz tudo da lei, né? E aí o positivismo começa a entrar em crise, e depois da Segunda Guerra Mundial existe a criação das constituições do pós-guerra, que são constituições que conciliaram a tradição constitucional da Europa continental com um catálogo de direitos e garantias fundamentais, com a tradição constitucional americana com controle de constitucionalidade, certo? Então, começa a ter constituições com muitos direitos e com força normativa. E aí, quem é que passa a ser estrela do tripé? A jurisprudência. Hoje o juiz, você vê, está vivendo isso no Brasil, né? Hoje o juiz, ele tem um papel super importante, porque ele diz, isso não vale, porque fere a Constituição. Entendeu? Então a gente está vivendo esse momento. E nesse momento em que há esse neoconstitucionalismo, esse novo modelo de Constituição, o que acontece?
começam a colocar um monte de conteúdo moral dentro da Constituição. Princípio da moralidade, princípio da justiça fiscal, que entrou agora, sabe? A Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana, tudo isso são normas de conteúdo moral. O positivista fica doido com isso. Por quê? Porque a moral migrou para o direito positivo. Não tem como dizer que não tem mais conteúdo moral, certo? Que a moral é irrelevante. Como assim? Está lá, o princípio da moralidade está positivado, o princípio da moralidade. Então, pessoal, o que acontece? Essa Constituição do pós-guerra são constituições repletas de conteúdos morais, que são valores que emanam da Constituição. O valor, ele não tem caráter normativo, certo? Como o princípio e a regra. Mas o valor, ele influencia o direito, a aplicação do direito. Então, para finalizar, pessoal, o nosso direito tributário, ele vai ter uma relação intensa com os valores. Ora vai ter uma relação passiva com os valores, ora vai ter uma relação ativa com os valores. O que significa que o direito tributário tem uma relação passiva com os valores? Porque ele sofre a incidência desses valores, certo? Então, por exemplo, quando tem princípio da dignidade da pessoa humana, quando você for aplicar o direito tributário, você tem que levar em consideração a dignidade da pessoa humana. Não pode tributar quem está no mínimo existencial, entendeu? Você sofre a incidência desses valores. Ao mesmo tempo, o direito tributário tem uma relação ativa, porque ele é promotor desses valores. Então, você tem, por exemplo, um valor relacionado à proteção do meio ambiente. Então, quando forem fazer direito tributário, tem que estar preocupado em produzir leis que tributariamente fomentem uma tributação verde, por exemplo, uma economia mais verde. Entenderam? Então, a gente está nesse pano de fundo. É esse pano de fundo que a gente vai ter para o estudo do nosso curso. Tá legal?